Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O apóstolo Pedro elenca várias qualidades que nós precisamos ter. E ele fala que se essas qualidades existirem em nós, nós estaremos providos para entrar no reino eterno do nosso Salvador. E ele nos exorta a nos empenhar, ou seja, nos esforçar para consolidar o nosso chamado e a nossa eleição. Vou colocar uma outra versão para ver aqui como que fala. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então a gente percebe, gente, que sinônimo de chamado é vocação. E sinônimo de eleição é o quê? É escolha. O apóstolo Pedro, ele fala para a gente confirmar, nos esforçar cada vez mais para confirmar o nosso chamado e a nossa eleição. E aí eu pergunto, qual é o nosso chamado e a nossa eleição? Para que nós fomos chamados, vocacionados? Para que nós fomos eleitos e escolhidos? Por quem nós fomos escolhidos? Para quê? Se nós fomos escolhidos para algum objetivo, o que o Pedro está falando é que a gente deve se esforçar para confirmar isso, né? E o que é confirmar isso? De fato, viver para o que você foi chamado. Para quê? Exatamente. De fato, viver para isso, para o que a gente foi chamado. Cumprir o nosso papel, né? Cumprir o propósito das nossas vidas. E aí eu pergunto, Pacheco, qual que é o nosso chamado e a nossa eleição, para que a gente o confirme? Então, nós somos chamados para fazer parte do reino, ser filho de Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Somos sacerdotes. E eu acho assim, bem relevante a palavra falar assim, se preparar, né? Se adequar. Então, quer dizer, se eu ficar só os domingos indo à reunião, ouvindo, não é o suficiente, né? Uhum. Porque eu tenho que todos os dias estar me preparando para a vocação daquilo que fui chamado. Isso é, ler na palavra, viver numa vida de comunhão com os irmãos, até chegarmos ao amadurecimento do varão perfeito que é Cristo Jesus. E a gente não consegue fazer isso só com algumas etapas, ouvindo só. Ouvir, praticar e viver o verdadeiro cristianismo, que é seguir todos os mandamentos de Cristo, né? Legal, Pacheco. E não podemos perder de vista que nós temos muita luta para se manter aceso, pronto, no serviço do mestre. O inimigo vai estar sempre querendo trabalhar na nossa mente, dando oportunidade para nós pisar na bola. Então, requer de nós muita vigilância. Isso. É muito interessante mesmo isso que vocês colocaram, porque o Pacheco falou sobre nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus, para sermos filhos de Deus e para sermos sacerdotes. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós somos escolhidos por Deus.
E ele fala que a gente precisa se empenhar, se esforçar para confirmar isso. O que quer dizer, né? O que a Mari falou. Nós precisamos andar de modo digno do nosso chamado. Andar conforme aquilo que nós somos chamados. Nos empenhar todos os dias. O Pacheco falou uma palavra interessante, que é a questão de fomos chamados para fazer parte do reino de Deus. E o reino é o governo de Deus. Jesus Cristo, quando ele pregava, ele falava, né? Anunciai o reino de Deus que está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem um texto de Lucas 17, 21, que fala o seguinte. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. A gente pode entender que o reino de Deus é o que nós vivemos, né? E nós devemos nos comportar como, de fato, pessoas que integram esse reino. Mas eu queria falar também que essa questão do chamado e eleição, ela pode ser enxergada assim de três vertentes, do nosso chamado e nossa eleição, né? Porque quando a gente vai explicar qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa eleição, a gente pode pensar assim, uma forma legal de compreender isso é compreender que o nosso chamado, ele envolve três aspectos. Um é um aspecto, uma relação vertical com Deus. Sermos filhos de Deus. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, como a gente falou. Temos um relacionamento com Ele. Tendo um relacionamento com Ele, somos chamados para o buscar e para o conhecer. Nós estamos aqui na Terra para isso. Nós fomos criados para isso. Para sermos filhos, para conhecer a Deus, para buscarmos a Deus. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus, buscarmos a Ele. A palavra de Deus fala, por exemplo, lá em Atos, quando Paulo diz para os atenienses, né, quem era Deus, o Deus Criador que criou os céus e a terra, ele diz que Deus criou o mundo, estabeleceu os limites da habitação do homem, criou o homem, e ele não é servido por mão humana, e também não tem forma de barro, pedra, materiais, pedras preciosas, mas Deus criou o homem, estabeleceu ele na terra para que o buscasse. Né? Deus quer que nós o busquemos. Tem outra palavra lá no Velho Testamento que fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês buscarem de todo o coração. Buscar para quê? Para conhecer. Então, Deus é um Deus que quer ser conhecido. Ele se revela e ele quer ser buscado. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com ele. Ele quer que nós o contemplemos, para que assim nós possamos ser transformados. Transformados à imagem, nós somos criados à imagem e semelhança dele. O pecado nos corrompeu, mas ele quer nos transformar à imagem do seu Filho, né? A imagem de Jesus Cristo. Para que, então, nós sejamos santos e irrepreensíveis na presença dele. Efésios 1 vai falar exatamente isso. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bens espirituais na região celeste. Ele nos escolheu. Escolheu é a mesma coisa que elegeu. Nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, que foi o que o Pacheco falou, sermos filhos. Filhos adotivos, filhos por adoção, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, ou seja, para louvor dele mesmo. Né? Nós temos a redenção em Cristo Jesus. Então, a primeira vertente desse chamado, dessa eleição, para que nós somos escolhidos e chamados, é para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. É uma relação vertical com Deus. Nós estamos aqui na Terra para isso. Então, nós precisamos considerar que todos os nossos planos, o nosso planejamento diário, mensal, anual, de vida, nossas metas, tudo que nós estamos fazendo tem que envolver isso. Todos os dias nós precisamos cumprir o nosso chamado. Todos os dias nós precisamos buscá-lo.
Todos os dias nós precisamos buscar santidade na presença dele, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Todos os dias nós precisamos buscar conhecê-lo, né, e buscar relacionamento com ele. Isso envolve o nosso chamado. Então, quando ele diz assim, empenhem-se para confirmar o vosso chamado e eleição, é que nós devemos nos esforçar para fazer valer o motivo pelo qual nós existimos. Uma segunda vertente do nosso chamado é o fato de que nós fomos chamados e vocacionados e escolhidos para fazermos parte do corpo de Cristo, para sermos igreja. E é horizontal. Nos relacionarmos com outras pessoas que também fazem parte do corpo de Cristo, com outros membros desse corpo. Nós somos chamados para sermos igreja, para fazermos parte da igreja. E fazendo parte da igreja, sendo como Jesus, também servirmos e amarmos uns aos outros. Então, um segundo ponto é, nós fomos chamados para amarmos uns aos outros. Para, fazendo parte de uma família em que nós fomos adotados como filhos, e nós temos vários outros irmãos que também são filhos adotivos, e nós temos um irmão mais velho, primogênito, que é Jesus Cristo. Nós somos chamados para amarmos e dar a nossa vida pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Assim como Jesus Cristo fala, ninguém tem amor maior que esse, que dar a sua vida pelos seus amigos. Ele dá o exemplo, né? Ele lava os pés dos discípulos e ele diz que os discípulos deveriam repetir isso, deveriam imitá-lo nisso. Então, a segunda vertente do nosso chamado é dar a nossa vida pelos nossos irmãos, amar, servir e fazer parte do corpo. O que isso envolve? Isso envolve congregar, isso envolve ter comunhão, orar uns pelos outros, aconselhar, admoestar, exortar, ensinar, edificar. Aquilo que lá em Colossenses fala, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente, ensinando mutuamente. Aprender também. E aprender também, com certeza, ser edificado, né? Ser edificado também pelos nossos irmãos. Que foi outra coisa que o Pacheco falou também. O fato de fazermos parte do corpo para que isso seja usado como um instrumento nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, a ordenação do corpo de Cristo, né? E esse é um segundo ponto. Então, a mesma coisa que vale para primeiro, que é nós precisamos viver isso todos os dias, também vale para o segundo. No segundo, nós também precisamos viver isso todos os dias. Nós não podemos dar foco no segundo e esquecer do primeiro. Nós não podemos querer viver vida igreja, amar uns aos outros, sem buscar o Senhor, ter um relacionamento com Ele diário, sem buscar conhecê-lo, ser santo e irrepreensível na presença dele, e etc. E um terceiro ponto, uma terceira vertente do nosso chamado e a nossa eleição, do porquê nós somos escolhidos por Deus, é para que nós sejamos testemunhas dele na terra. Testemunhas dele. Como filhos amados, que nós imitemos ele. E sendo imitadores dele, como filhos amados, também reflitamos a luz dele no mundo, para que nós possamos resplandecer a glória de Deus nesse mundo. Jesus fala, portanto, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz e glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse é o Sermão do Monte. Lá em Pedro também vai dizer assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós também fomos chamados para sermos testemunhas de Deus. Proclamar com atitudes, com a boca, com o nosso comportamento, com o nosso caráter. Engraçado que você está falando aí. De manhã eu estava ouvindo
Gálatas 3 e 4, que Paulo estava exortando, né? Falando, vocês estão querendo seguir a lei de novo? Vocês foram adotados. Então, se você é adotado, você não vai querer voltar para ser como filho que... Está falando sobre religião, mas vamos pensar no familhão, assim, né? Quando você é filho, você não precisa falar muito que é filho. Às vezes você está num lugar que você nem sabe que alguém conhece seu pai e sua mãe. Aí a pessoa olha para você e fala assim, você não é filho de fulano? Então, o que acontece? O que eu vejo? O relacionamento com Deus. É assim como os nossos pais, a gente vai procurar por eles. Então, se a gente se afasta dos nossos pais, a gente deixa de aprender com eles sobre muita coisa. Eles têm muito para nos ensinar. Os nossos irmãos, é muito fácil você esquecer deles, porque às vezes você fala assim, a família não é uma coisa muito agradável, porque você não escolheu afinal, né? Você foi adotado, então as pessoas que estavam lá, você não foi por afinidade, né? Você não foi, então ali você tem que aprender a suportar e a amar e a viver, e é isso que eu pelo menos percebo, sabe? Então você aprendeu com o pai e você vai refletir, porque você vai parecer, toda casa tem uma regra, aqui nessa casa tem uma regra. Então, o que acontece? Eu, quando chego, eu sou adotada, eu tenho que ver como que é para não chegar e desestruturar a casa que existe, entendeu? Então, é da mesma forma, quando você é adotado por Deus, você tem que ter um relacionamento com ele, porque você conheceu o pai que você acabou de ganhar, porque você não nasceu com ele. Você não aprendeu, você não sabia já desde o começo como que era. Então, você vai aprender a regra da casa. Aí você vai aprender a regra da casa, aí você vai querer relacionar mais com esse pai, que você está aprendendo a amar. É a escolha de qualquer filho, se ser obediente ou não. Ser obediente ou fazer meia boca. E aí ser representante é porque você vai ficar tão parecido com o que você aprendeu com as regras da casa, que aí os outros não vai ver. Você virou testemunho. Isso. Essa questão de ser representante também tem a ver com a questão do reino. Nós somos chamados para fazer parte do reino de Deus. E é um reino, e nós estamos numa guerra. É o reino de Deus contra o império das trevas. O reino de Deus, Jesus Cristo já venceu a morte, venceu todas as coisas. E nós aqui agora anunciamos a paz para aqueles que ainda estão sob o jugo da escravidão. Nós, como integrantes desse reino, embaixadores, com o Ministério da Reconciliação, como Paulo fala, nós anunciamos a paz. É como assim, se anunciasse assim, olha, esse reino que vocês estão, esse príncipe que vocês servem, será derrotado. Já está derrotado. A sentença contra ele já foi proferida. Existe um Deus, existe um rei, um bom rei, que está te oferecendo um acordo de paz, está te oferecendo a adoção como filho. Você tem a opção de aceitar. E então a pessoa vai fazer a escolha dela a respeito disso, né? É bem um reino mesmo. E a gente, ao anunciar esse reino, a gente também anuncia o nosso rei. Quem é o nosso rei? A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua longanimidade, a sua paciência, a sua perfeição, o fato de que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a sua majestade, o seu poder criacional, né, a sua soberania e tudo mais. Nós fomos chamados para, como sacerdotes, intercedendo a Deus, né, pelas pessoas, testemunharmos, proclamarmos as virtudes do Senhor. É bem isso, sermos testemunhas. E se a gente fosse classificar, seria uma vertente meio que, a gente falou da vertical, de uma horizontal, seria uma vertente que meio que vai para fora, né? Uma centrífuga. Ela sai de dentro para fora. Nós somos chamados para isso. Isso é um ponto do nosso chamado.
Quando o apóstolo Pedro, ele diz que a gente precisa confirmar o nosso chamado e a nossa eleição, diz que a gente deve nos comportar dessa maneira. Nós devemos nos comportar dessa maneira. Nos comportar de modo a testemunhar quem Deus é. A Bíblia também fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. É algo que anuncia a verdade para o mundo. O tio Arthur tem uma frase que fala que a igreja é a única agência capaz de anunciar esperança para o pecador. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho da paz. Por isso a sandália que o apóstolo Paulo usa lá em Efésios 6 é a sandália do evangelho da paz. Por isso Jesus Cristo é chamado lá pelo profeta Isaías como o príncipe da paz, né? Porque nós anunciamos a paz. Por isso que quando Jesus fala para os discípulos, quando entrarem numa casa, diga, paz seja convosco. Eles anunciam a paz ao mundo. E nós estamos aqui para anunciar a paz. E a paz de Deus. E não só a paz de Deus, mas todas as outras virtudes de Deus, né? E nós anunciamos com a nossa boca, mas também anunciamos com o nosso comportamento. Como filhos amados, sendo imitadores de Deus, devemos nos comportar como filhos, como herdeiros desse Deus Criador, do Rei Jesus, co-herdeiros com Ele, do reino que nos tem preparado. Enfim, é muito importante que a gente entenda que nenhuma dessas três vertentes pode ser ignorada, pode ser negligenciada. Não adianta eu só querer proclamar, mas não viver vida de igreja, não amar uns aos outros, não servir uns aos outros, e não buscar o Senhor, e não me deixar ser transformado por Ele. Só querer ser testemunho do que se eu não o conheço. Não adianta eu só querer conhecê-lo e ser transformado se eu não confirmar o meu chamado no que diz respeito a fazer parte do corpo, a ser membro uns dos outros. Não adianta eu querer só conhecer Jesus e tal, se eu não me relacionar com Ele. Tem um exemplo interessante que eu ouvi esses dias aí, é o seguinte: uma pessoa que lê muita Bíblia, mas não ora. É como se fosse um rapaz que conhece uma moça e sabe que ela é muito maravilhosa, ela tem todas as características que ele gostaria que tivesse. Ela é linda e tudo mais, mas ele não vai conversar com ela. Sobre isso, né, uma vida de santidade e prática, que é tudo isso que você está falando aí, eu li também agora, estava estudando, não se trata de conhecimento, porque Balaão tinha conhecimento, a gente vê lá em Números 22 a 24. Também não se trata de dizer que é cristão, porque Judas também se dizia cristão, né? Traiu o Senhor. Não se trata de fazer coisas, Herodes também fez. Então, e não se trata também de estar uma santidade externa, porque até o jovem rico lá também tinha essa santidade, segundo ele, quando falou, Jesus perguntou a ele se ele seguia as leis, né? Então, não é só seguir tudo que nós estamos falando, né? É um praticar verdadeiro de comunhão e tudo isso, né? Então, é tudo isso envolvido, não é só apenas uma coisa ou outra em paralelo. Só isso. Sim, exatamente. Não é só uma coisa ou outra. Na verdade, é tudo isso junto. Então, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, o ideal é que a gente pense assim, né? O que eu vou fazer hoje? Qual que é o meu planejamento para hoje? Enfim, tem várias coisas, né? Tem que passar no banco, fazer isso, fazer aquilo, levar não sei quem, não sei na onde, fazer comida, enfim. Mas que em todas as nossas atividades nós possamos considerar essas três coisas. Eu devo buscar o Senhor, conhecê-lo mais hoje. Hoje eu tenho que conhecê-lo mais, buscando-o, tendo um relacionamento com Ele e sendo transformado no meu caráter por Ele. E também, hoje eu preciso amar o meu irmão, amar os nossos irmãos, fazer parte da igreja, servir aos outros
E também eu preciso ser testemunha do Senhor. Onde quer que eu esteja. Ser como o sal, né? Que salga de fato e luz, que também não é colocada embaixo da mesa, mas ilumina a todos, sendo colocada em um local de destaque, né? Então, todos os dias a gente precisa acordar e pensar nisso. Que nós precisamos buscar isso. E aí a gente inclui isso. Todas as coisas que nós vamos fazer, por exemplo, vou fazer um café. Precisa fazer um café como Jesus faria. Fazer um café não só para mim, mas para outros. Enfim, tudo que nós vamos fazer precisa envolver isso. E é um desafio. Por isso que o apóstolo Pedro fala, né? Se esforcem, se empenhem diligentemente para confirmar o chamado e a vocação. Depois que a gente entende qual é o nosso chamado e a nossa eleição, então a gente tem a capacidade de nos empenhar para buscar isso, né? Nos empenhar para, de fato, buscar conseguir isso. E aí, por exemplo, ele tinha dado lá vários exemplos das qualidades, ó. Quando a gente vai ver as qualidades, ó, fé, né, que é o nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, porque Deus é invisível. É com fé que nós nos relacionamos com o Senhor. Nós oramos com fé. Eu não sei dizer exatamente o que seria essa virtude, que depois eu posso olhar. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade, domínio próprio, que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, é a transformação do nosso caráter, é a pureza, o afastamento do pecado. Do nosso querer também. Do nosso querer, sim. A perseverança, né? O fato de que nós continuamos caminhando, ainda que encontremos vários desafios pelo caminho. A piedade é a devoção ao Senhor, o fato de buscarmos a Ele. A fraternidade, que aí tem a ver com o nosso relacionamento horizontal com os irmãos. E a fraternidade é o amor. Obviamente que teriam outras características, virtudes que o próprio apóstolo Paulo, Pedro, Tiago falam a respeito nas suas cartas. Mas ele diz que se essas coisas existirem em nós e estiverem aumentando, isso fará com que nós não sejamos inativos nem infrutuosos, ou seja, inertes, parados e nem frutíferos. Mas, pelo contrário, nós seremos operosos e frutíferos. Ou seja, se no dia de amanhã nós acordarmos e não conseguirmos... Virtude significa a qualidade do que se conforma com o correto e desejável. Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. Nós precisamos acrescentar isso à nossa vida. Enfim, o que nós precisamos... Se no dia de amanhã, vamos supor, se no dia de amanhã nós acordamos e passou o dia inteiro, nós não conseguirmos buscar ao Senhor, termos relacionamento com Ele, conhecermos mais do que ontem, servirmos aos nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos de alguma maneira. Nós podemos amar os nossos irmãos orando por eles também, sabe? Fazendo atitudes práticas, intercedendo, enfim. Tem um texto de Tiago que fala que a fé sem obras é morta. No mesmo sentido, não adianta nada eu falar assim, vai, se alimente, se aqueça, e eu não levantar para fazer alguma coisa por aquele que está à porta pedindo algo, né? Então, se no dia de amanhã eu não conseguir amar, e se no dia de amanhã eu não for testemunha de alguma maneira, não for testemunha do Senhor, não proclamar as virtudes dele, seja com o meu comportamento, com a minha língua, né? com a minha vida, então eu fui improdutivo e inoperante.
Mas isso não quer dizer que amanhã não possa voltar a ser o Isso não quer dizer que no outro dia eu não possa. Nós precisamos nos esforçar para que todos os dias nós sejamos assim. Porque, na verdade, a maneira com que nós passamos o nosso dia, no fim das contas, é como nós passamos a nossa vida. Precisamos confirmar o nosso chamado e a nossa eleição em todas as coisas que nós fazemos. Seja no trabalho, seja no relacionamento nosso com a família, no meio dos irmãos, no meio dos amigos, enfim, pais, filhos, marido e mulher, servos e senhores, todos os meios que a gente se encontra, nós precisamos buscar ser operantes e produtivos, frutíferos, em relação ao nosso chamado, que abrange essas três coisas, essas três vertentes, entendeu? Eu queria muito compartilhar isso, porque nós estamos no começo do ano, e no começo do ano a gente sempre traça algumas metas, né, e faz planejamento, e as nossas metas, nossos planejamentos precisam incluir e entender, ter consciência por que nós estamos aqui, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós ouvimos o evangelho um dia e nos convertemos, nos batizamos e escolhemos o Senhor? Por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Para isso. Conhecer a Deus, amar, ser testemunha do Senhor, proclamar as virtudes dele, ser como a luz, ser testemunha da verdade num mundo cheio de mentiras. É para isso que nós estamos aqui. E aí todos os nossos planejamentos, todas as nossas coisas precisam levar em conta isso. Isso a gente não pode esquecer nunca, jamais. Amém? Amém. O começo do texto aí de 2 Pedro, né? Para pensar na prática. E aí tem uma passagem em Lucas, que fala assim, ó, o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, nem segue as instruções, será duramente castigado. Aí na frente. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Amém. Muito bom, Por nos esforçar, né? muito bom. É a palavra que faz efeito em nós. A palavra ela é proclamada e ouvir que faz nós crermos. O que eu compartilhei é devido à minha caminhada com o Senhor, que vou entendendo. E, às vezes, a gente que compartilha tem uma falsa impressão, porque eu digo falso porque a palavra ela não volta vazia. Uhum. E, às vezes, a pessoa está alheia, ou que a pessoa não entendeu, ou que tá todo mundo não falou nada, está meio frio. Às vezes a gente tem essa impressão, mas a palavra de Deus não volta vazia, como eu disse antes. E esse estudo de quarta-feira aí não pode parar não, viu, irmão? É uma coisa que completa a gente, às vezes um ou outro falha, mas é direcionado pela palavra de Deus, é aquilo que Jesus quer que façamos, né? A gente está crescendo junto e a ser a medida e estatura de Cristo, que está lá em Efésios 4:13, né? Uma única fé, né? Uma fé que é compartilhada a todos. Quero até ler essa passagem, sei que todos alcancemos a unidade da fé, né? Do conhecimento do Filho de Deus, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, até que todos alcancemos a unidade da fé, é esse conhecimento da unidade que estamos compartilhando, né? Se compartilhar aqui é a unidade da fé, eu crendo na mesma coisa, o mesmo propósito, que é o propósito eterno. Até termos essa maturidade de Cristo, né? Quando Jesus fala assim, a comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que é a vontade do Pai. Então, a gente entender isso, cada vez mais a gente vai ter o privilégio, a satisfação e o desejo mais de fazer a vontade do Pai. Era isso que eu queria Amém. compartilhar. Amém.
Muito bem, Pacheco. Muito bem, eu endosso as suas palavras. Eu também assino embaixo. Louvado seja o Senhor. Que Deus ele está trazendo alimento para nós, nosso crescimento espiritual. Vamos orar, então, pedindo para o Senhor fazer com que a gente possa considerar isso logo pela Amém. manhã, nos nossos dias. Logo pela manhã a gente pode falar o que eu vou fazer hoje. E tudo que eu for fazer, eu poder considerar importante, confirmar a minha eleição e meu chamado. E para que o Senhor possa nos capacitar, né?